Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, por exemplo, essa diferença, me parece que há um hiato de 3 a 4 anos entre o aniversário da cidade e o aniversário da festa do padroeiro Santo Antão. A festa surgiu primeiro que a fundação da cidade, professora, explica para a gente. Eu posso te fazer um contraponto. Com certeza. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Rapaz, eu estava fazendo essa pergunta hoje à minha esposa. Olha, meu amigo, veja só. O adágio popular, ele nos faz refletir, porque historicamente, se a gente for falar a nível de documentação, não se tem de fato uma documentação que comprove a data exata em que a fundação da cidade aconteceu. Então, se há especulações e convencionou-se ou creditou-se 1626 como o marco histórico para a fundação. Mas se você falar a nível de documentação que comprove isso, nós não temos. Então, inclusive, no próprio livro de José Aragão, A História de Vitória, ele deixa isso claro. E mais do que isso, nos anais da história de Pernambuco, a gente pode observar que há pontos de divergência sobre essa data. Não há uma certeza. Então, o que a gente pode lhe dizer é que convencionou-se que a data da fundação da cidade, aí considerando uma série de fatores, seria comemorada a partir de 1626. No entanto, a igreja, como uma instituição religiosa, mas também histórica, ela fez a contagem aí seguindo critérios próprios, e eu não posso te dizer ou estipular quais foram esses critérios, porque eu não sei. Eles fazem a contagem da data da comemoração da festa a partir de 1625. Então, na história, a gente não trabalha com o certo e com o errado. A gente trabalha com contrapontos de nem de ideias, com contrapontos de realidades, de narrativas. Essa palavra narrativa está bem na moda, mas nesse caso ela responde bem ao que eu quero te dizer. Que não Sim. é que a gente não é importante se a festa ela é primeiro do que o aniversário da cidade ou o que significa isso. O que é importante é que esse momento ele eleva de verdade a cultura e o espírito religioso de Vitória de Santo Antão. Porque Vitória pertenceu a Santo Antão por desejo de seu fundador, muito antes, desde a sua fundação. Aham. E Desde essa ligação com Santo Antão vem desde a tradicional Batalha das Tabocas, né, professora? E a senhora poderia explicar melhor para a gente, né, como surgiu Vitória de Santo Antão. É verdade que os lusos brasileiros que expulsaram os holandeses, eles eram devotos desse santo? Há relatos, a gente pode ver aí no Valeroso Lucideno, o Frei Manuel Calado, enfim, há relatos históricos sobre essa aparição de um senhor e de uma senhora que ajudaram durante a Batalha das Tabocas os lusos brasileiros nesse embate contra os holandeses. Então, disse a lenda que esse senhor seria Santo Antão e que a mulher seria a Virgem Maria. Mas o que a gente pode retirar daí, Bassan, é que esse misto de fé, cultura e história mescla bem a tradição do nosso povo. Vitória é considerada uma das cidades mais religiosas do interior do estado de Pernambuco. E a festa do Glorioso Santo Antão, Ah, ela envolve a comunidade como um todo. Então, existem, vêm, né, caravanas com visitantes,
A festa, ela é bem aclamada. Eu vi na chamada você falando sobre a participação da cantora Joana, que é uma cantora de renome internacional. Então, esse 17 de janeiro, e você como vitoriense, assim como eu, sabemos que tem uma importância muito grande no calendário do município. É, do ponto de vista turístico, para o turismo religioso, do ponto de vista de comércio. Então, a gente pode ter um olhar para além ou complementar a questão cultural religiosa, da cultura religiosa, sabe? Sim, Acho que sim. é muito importante ter uma festa de 400 anos sendo celebrada no município. Uhum. Sem dúvida, 400 anos. Quando a gente fala isso, e eu gostaria que a senhora falasse do contexto histórico, a importância da cidade de Vitória e dessa festa religiosa no âmbito estadual. Vitória, professora, é uma cidade que, apesar de ser do interior, estamos no portal da região metropolitana do Recife, mas para o contexto histórico do estado de Pernambuco, Vitória foi uma das primeiras cidades, professora? Vitória foi uma das primeiras cidades, não a primeira, né? Mas foi uma das primeiras cidades porque quando a gente vai pensar em Vitória, Vitória é um entreposto comercial que se desenvolve ali à margem do rio Tapacurá e esse esse essa comunidade ela vai ter posteriormente um desenvolvimento que marca não só a história do estado de Pernambuco, porque se você pensar do ponto de vista historiográfico, a gente aparece, né, com destaque na expulsão dos holandeses como primeiro lugar onde os holandeses perdem a batalha, a primeira derrota, né, dos holandeses no processo de restauração pernambucana. Aí depois, em 1710, logisticamente, Pedro Ribeiro da Silva, o Capitão Mor, ele apoia o Bernardo Vieira de Melo. Então a gente reivindica, né, que a República que se diz que é filha de Olinda, ela talvez seja enteada de Vitória, porque essa logística dada por Pedro Ribeiro e os senhores de engenho da Mata Norte foi essencial para que os senhores de engenho de Olinda tivessem, no primeiro momento, sucesso contra os mascates. Aí depois Vitória aparece em 1880 com o processo da hecatombe do Rosário, que mostra, a partir da história local, como era a história política no Segundo Império. E mais importante, Vitória é o primeiro lugar na América do Sul a se falar em reforma agrária com o processo das ligas camponesas. Então, pensarmos num espaço geográfico que ganha uma dimensão política de uma grandeza como Vitória, é a gente pensar que desde a sua formação ela já tem essa vocação de ser grande. Ela já tem essa inclinação para ser um lugar que tem espaço na história, ou que contribui para a história. A gente é a terra de Mariana Malha, de Osman Lins, de Marta de Holanda, de Bibiano Silva, de Nestor de Holanda, enfim, do único clube de fados do Brasil. Então, só para finalizar o pensamento, é Vitória até 1843, cidade da Vitória, né, que se institui, mas em 1892, com a legislação da República que proíbe o, o número de cidades toponímias, ou seja, cidades que tinham o mesmo nome, aí a legislação vai sendo criada e só em 1939, como a Ponta Aragão, é que é incluído o nome do santo.